Pimpão. Não venceu com autoridade. Por quê, Espinosa? Porque jogou pouco. Esse foi o jogador do Vasco, principalmente no primeiro tempo, o Ramon. Ali ele tinha uma aproximação, tinha triangulação e até que o Vasco estava dando a impressão que faria um bom jogo. E olha aí, todas as jogadas exatamente por ele. A jogada do gol, que vai acontecer aí, com a entrada do Pimpão, né? E aí foi só, mas é muito pouco uma equipe como o Vasco. E eu gostei de ver quando o Dorival disse assim, não jogamos nada no segundo tempo. Ele enalteceu muito o Macaé. Eu acho que o Macaé jogou deu mais direitinho. peso a boa atuação do Macaé do que a má atuação do Vasco. Não foi para tanto assim. Ele jogou melhor, mas não foi para tanto assim. Se somar um pouquinho de um pouquinho de outro, não deu nada. E o que é importante, quando o jogador sai de campo e diz assim, o que importa é a vitória, o que importa é somar 3 pontos. Significa que o jogo foi ruim. E a gente não pode aceitar somente isso. Venceu, tá bom. Choveu no Rio de Janeiro antes da partida, durante choveu muito pouco. A gente está vendo aí pelo estado do gramado e o chute pegando um pouco de velocidade, assustando o goleiro Thiago nesse lance. Jogadas do primeiro tempo, Vasco mais uma boa chance. Você está vendo aí o chute prensado do Rodrigo Pimpão, que fez um bom primeiro tempo. Ele que reassumiu a posição de titular do ataque do Vasco, chegou a ficar alguns jogos na reserva, fez o seu 4º gol no estadual. Aí mais uma boa chegada do Macaé, isso no finzinho do primeiro tempo, quando o Vasco perdia um pouco do domínio que conseguiu na primeira parte do jogo. Porque a gente pensava que o Alex ia fazer aquilo que ele começou em 15 minutos, mas depois ele parou. Também o Henrico também não foi um jogador que se aproximou na frente. Ele deu a impressão de que ia acontecer. Quando esses 2 jogadores sumiram, sumiu o Vasco. A gente lembra que Alex Teixeira, Matheus e Henrico substituíram hoje Nilton e Jefferson suspensos e Carlos Alberto machucado. E aí um erro da defesa do Vasco, quase que o Macaé empata. André Gomes, veterano jogador, já tem passagem pelo Flamengo, tentou a meia bicicleta, não conseguiu. E o Wallace, principal nome do time na artilharia, tem 7 gols, acabou dando uma furada. Alex Teixeira tentando já de dentro da área, chutando com algum perigo. Jogou mais como homem de meio campo ou mais como atacante, Espinosa? Hoje como homem de meio campo. Funciona. E o Elton adiantado. Ele tem qualidades. Só o defeito do Alex é que ele para em campo de vez em quando. Quer dizer, ele é pouco participativo. Quando ele participa, que ele sai pro jogo, ele tem qualidade. Mais uma jogada do Vasco, Henrico Mineiro, 24 anos, segunda partida seguida como titular. Fez 2 gols na última partida e hoje jogou bem, Espinosa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele começou a dar a impressão de que ele ia chegar. Mas eu acho que ele... A mesma coisa que aconteceu com o Jefferson no início, jogou muito atrás. Quando ele começou a chegar mais à frente, ele começou a fazer gol, começou a melhorar o seu rendimento. Esse jogador, se jogar mais adiantado, ele vai render mais. Agora, jogar como jogou, muito retraído, não vai aparecer. E agora a gente está vendo o segundo tempo da partida, o Macaé é um pouco melhor, disse o Dorival Júnior que o time do interior, que era o mandante, hoje aqui no Maracanã, não tem como jogar no seu estádio a Arena Guanabara com os times grandes, aceitou fazer essa transferência do jogo para o Maracanã. Veio o Vasco com o Rodrigo Pimpão, o Benítez, o Paraguai, tinha entrado, aí o Rodrigo Pimpão, o time do Vasco pede pênalti. Ele dá um toque ali, a bola bate ali no braço do adversário, o Vasco quis pênalti, não marcado. Mais um ataque do Vasco pela direita, Rodrigo Pimpão. Boa defesa do goleiro Darcy. O Vasco explorando mais os contra-ataques no segundo tempo de jogo. Mas aí o Vasco deixou de jogar. Essa é uma jogada do Tite. Do zagueiro. Do zagueiro. Elemento surpresa, enfim. Mas aí o Vasco deixou de jogar. Cada um que pegava a bola, disparava com a bola, quer dizer. E o importante que o jogador tem que entender é o seguinte. Passe. O passe, gente, é que faz com que o jogo aconteça. Quando você começa a disparar com a bola, não acontece nada. Foi o que o Vasco fez no segundo tempo. O Vasco é o primeiro do Grupo A, ganhou os 7 jogos. O Fluminense tem 1 jogo a menos, 3 pontos a menos e 4 gols de saldo a menos. A gente está vendo uma boa chegada ali da equipe do Macaé. O Fernando tentou fazer uma inversão, errou, o Bill quase fez. Você acha que o Vasco tem condições? Você apostaria no Vasco como primeiro do grupo, já que o Vasco não tem mais que fazer clássico? O Fluminense joga na quinta-feira e depois faz o clássico com o Flamengo? Eu acho que tem uma vantagem, vai manter pelo menos a seriedade. Não sei se ele vai conseguir mostrar uma melhor qualidade, mas pelo menos vai mostrar seriedade. Até porque, para ter qualidade, tem que ter principalmente o Carlos Alberto. Finzinho de jogo, a equipe do Macaé tentando, Gedeil ajeita, chuta pela linha de fundo. É a última chegada do jogo. Wallace, garoto de 22 anos, o único prata da casa do Macaé.